Fica à vontade, pode se arrumando na poltrona. Eu sou o Léo Strack e essa é a Psicologia da Coisa. A ideia para o vídeo de hoje veio da série da Marvel, Loki. Nessa série a gente acompanha o antigo vilão, o Loki, em uma cadeia de eventos que acaba gerando uma nova linha do tempo. Apesar do vídeo ter spoilers da série, as informações que a gente trabalha aqui, elas são passadas logo nos primeiros episódios. E provavelmente, se tu já acompanha algumas notícias e trailers do universo cinematográfico da Marvel, tu já deve saber de quase tudo que vai ser falado no vídeo. Então, tem spoiler, mas nada demais. Até porque eu ainda não terminei de ver a série. Depois de roubar o Tesseract durante os eventos do Vingadores Ultimato, uma versão alternativa do Loki é trazida para a Autoridade de Variância Temporal, que é uma espécie de polícia que monitora a linha do tempo. Lá eles dão uma escolha para o Loki, ou ser apagado da linha do tempo, ou ajudar a consertar o que ele fez e lutar contra uma ameaça maior. Que depois a gente acaba descobrindo que é uma outra versão dele mesmo. Mas ao longo de toda essa confusão, o seriado ele propõe algumas perguntas bem interessantes do tipo: existe destino? Quem decide esse destino? Quem é que protege e garante a execução desse destino? E quanto ao livre-arbítrio e o propósito do personagem? Quem é que decide tudo isso? Essas perguntas elas não são de jeito nenhum novas. Mitologias mais antigas já trabalhavam com essa ideia de destino. Isso fica muito evidente nas Nornas da mitologia nórdica, nas Moiras da mitologia grega e nas Parcas da mitologia romana, que eram figuras que traçavam o destino dos mortais, fazendo uma analogia entre esse destino como uma linha, onde cada indivíduo teria uma linha que seria o seu destino, e o entrelaçamento dessas linhas formaria a linha, uma grande maior linha do tempo, uma tapeçaria do tempo. Mas não para por aí. Por exemplo, na Babilônia existia um deus Nabu, que era um deus escrivão, que escrevia o destino das pessoas, e Anunnaki, que era um deus juiz, quem decidia esse destino. E mesmo as religiões mais modernas, como o cristianismo e o islamismo, também vão flertar com essa ideia de destino. Esse debate também era muito presente na Grécia Antiga, no que a gente vai chamar de filosofia helenística. Em Atenas, a gente já tinha o debate entre o estoicismo e o epicurismo. No estoicismo, apesar de a gente ter uma experiência individual de liberdade, de livre-arbítrio, de forma geral, tudo acontece conforme um plano divino, o destino. Já no epicurismo, as ações humanas são providas de livre-arbítrio desde que feitas de forma racional. E aí a gente pode ver, por exemplo, uma relação entre o epicurismo e o cristianismo, seguindo a lógica de que, para ser capaz de exercer o seu livre-arbítrio, é necessário uma racionalidade, uma tomada de decisão racional. A gente pode dizer que os animais não têm livre-arbítrio por ter essa racionalidade inexistente ou limitada. Uma das interpretações para a história do pecado original, lá de Adão e Eva, do fruto proibido, é que essa poderia ser uma analogia para a diferenciação entre o ser humano e os animais. Esse teria sido o momento em que o ser humano obteve a capacidade de racionalizar. E é justamente por essa capacidade de racionalizar, de exercer o livre-arbítrio, que nós seríamos capazes de ir contra o plano de Deus, fazendo não só o bem, mas também o mal. E esse teria sido o pecado que deu origem a todos os outros, por isso, pecado original. Então, nesse debate entre a existência ou não do destino, através de uma lógica epicurista, a gente pode dizer que a razão é a principal ferramenta para exercer o livre-arbítrio e se livrar das amarras do destino. Mas esse cenário ele fica um pouquinho mais complicado com a chegada de um novo conceito, o determinismo. A principal diferença entre o destino e o determinismo é que o destino geralmente envolve uma origem divina e é dado ou imposto
por alguém. Já o determinismo, ele vai dizer que todas as ações são determinadas por uma relação de causalidade, causa e efeito. Em outras palavras, o que acontece hoje acontece por causa de algo que já aconteceu ou por causa das circunstâncias atuais. Então, se a gente for seguir uma lógica determinista, nem mesmo a razão ou as escolhas racionais estão livres dos efeitos das circunstâncias atuais ou das causas dos eventos passados. Um exemplo de determinismo é jogar uma moeda para cima. Quando eu jogo ela, eu sei que ela vai cair. O contrário de determinismo é o que a gente chama de indeterminismo ou aleatoriedade, que é quando um evento apresenta diferentes possibilidades de resultados, ainda que as suas causas sejam sempre as mesmas. Por exemplo, se eu jogo uma moeda para cima, existe a possibilidade de ela cair cara, coroa ou ficar equilibrada na bordinha. Apesar de à primeira vista parecer impossível a existência de livre-arbítrio em um sistema determinista, alguns filósofos vão defender a coexistência de ambos. No caso do seriado do Loki, a interpretação determinística do universo se encaixa no que a gente chama de teoria da interpretação de muitos mundos. Essa teoria, de forma bem simplificada, ela vai dizer que se para um determinado evento existem duas ou mais possibilidades de resultados, cada um desses resultados vai existir em um mundo, em um universo em separado e completamente distinto um do outro, tolerando assim um certo grau de variação quando o resultado desse evento não tem um impacto significativo na cadeia determinística de eventos, mas também abrindo a possibilidade para ramos alternativos onde esses resultados eles têm um impacto significativo. Por exemplo, vamos pensar, já sei, o resultado de uma eleição num país. Então, o universo onde se passa a série, sim, é um universo determinista, mas que consegue conciliar a existência de livre-arbítrio. Essa teoria se tornou muito popular, sendo utilizada principalmente em livros e filmes de ficção que abordam a temática de viagem no tempo. E é importante ressaltar aqui que o livre-arbítrio ele não está mais estritamente relacionado à racionalidade, mas sim à soma desses diversos fatores que vão acabar influenciando na probabilidade de cada um dos resultados de um determinado evento. Por exemplo, a chance da moeda ficar equilibrada ali na bordinha, não cair cara nem coroa, vai depender de várias coisas, como se o chão é liso ou não, se tem vento, corrente de ar ou não, se está numa lomba e diversos outros fatores que a gente pode ficar pensando aqui. Tá, Léo, mas e quanto à experiência humana? Ela é determinística ou indeterminística? Essa é uma pergunta que a gente pode responder só parcialmente. Como assim só parcialmente? Porque, bom, dizer, comprovar que ela é determinística ou não, está muito além das nossas capacidades. Sim, a gente tem noção de que alguns eventos na vida de uma pessoa têm um peso muito grande no que vai acontecer dali para frente. Mas ter acesso aos vários eventos que acontecem e saber o peso que cada um deles tem, isso é muito difícil, porque a vida e a experiência interna de cada indivíduo é afetada constantemente por uma infinidade de fatores. E cada um desses fatores tem um peso diferente em cada um dos eventos que se sucedem a eles. Dessa forma, é impossível a gente conseguir identificar e quantificar todos os fatores envolvidos em um determinado evento e em cada uma das possibilidades de resultado desse evento. E é por esse motivo que a gente acaba trabalhando com o conceito de normalidade. E é importante aqui deixar claro que normalidade não quer dizer certo ou errado, bom ou ruim. Normalidade simplesmente quer dizer algo que representa a maioria das pessoas de um grupo. Essa expressão é proveniente da curva normal ou da gaussiana.
E convenhamos, é muito melhor falar normalidade do que, sei lá, gaussianeidade. Tá, Léo, mas e o livre-arbítrio? Em uma interpretação geral do conceito, o livre-arbítrio está associado à capacidade de escolha de diferentes resultados ou diferentes posicionamentos perante um dilema ou escolha. E se a gente mantiver o foco na tomada de decisão, o livre-arbítrio ele não está estritamente relacionado à racionalidade. Por quê? Assim como uma decisão pode ter uma motivação racional, ela também pode ter uma motivação emocional ou passional. Apesar de que eu diria, e acho que o consenso maior, é que toda decisão ela vai ser uma combinação de razão e emoção. Então, na nossa experiência, acaba que o livre-arbítrio se relaciona muito com outros conceitos como responsabilidade, orgulho e vergonha, ou também conceitos como deliberação, persuasão e proibição. Mas o que a gente pode dizer é que esse livre-arbítrio ele se baseia no nosso senso de agência. Ou seja, antes de exercer um livre-arbítrio, a gente precisa acreditar que a gente é livre para escolher e acreditar que a nossa escolha tem um efeito no mundo à nossa volta. O que me faz lembrar de uma frase que é: liberdade está dentro da cabeça. Tá, mas e no seriado? Existe destino? Sim, existe. Quem protege esse destino? A autoridade de variância temporal. Quem decide o destino? Os guardiões do tempo. Que destino é esse? A linha do tempo sagrada. Mas existe livre-arbítrio? Sim, existe livre-arbítrio. Ele depende da racionalidade? Aparentemente não. Os agentes do destino, os guardiões do tempo e a autoridade de variância temporal são onipotentes? Não. Os agentes do destino são onipresentes? Também não. E oniscientes? Não, com certeza não. Pensando num sistema com essas características, eu consigo me lembrar de duas coisas bem comuns na nossa sociedade. A primeira dela, experimentos de laboratório, que aí a gente pode fazer duas perguntas. Qual o significado desses experimentos para nós e qual o significado desses experimentos para os objetos de pesquisa, para os ratinhos, plantinhas, o que for. Para nós, esses experimentos eles representam uma diminuição do sofrimento em geral, porque é menos pior que alguns ratinhos sofram em um experimento do que um número indeterminado de vidas seja perdida para uma doença, por exemplo. Mas agora, pensando nesses ratinhos, nos objetos de pesquisa, se a gente se colocasse no lugar deles, será que a gente ia aceitar esse destino sem nenhuma resistência? Se de repente chegar uma raça de humanos interplanetários super avançados dizendo que a Terra foi um experimento para ver se a gente ia, se a nossa espécie ia saber cuidar do planeta e não sei o quê, e que esse experimento terminou e que agora eles vão destruir a Terra e tudo que tem nela. A gente ia gostar disso? Eu tô para te dizer que a gente não ia aceitar muito bem, não. Outro sistema que tem essas características que a gente falou antes é a domesticação de animais. E aqui eu não digo só cachorro, gato que a gente tem em casa, mas também a pecuária e a criação de animais para consumo de carne e derivados. Para nós, isso significa mais comodidade, é mais prático e mais fácil a gente oferecer comida e proteção para um animal em troca de, bom, talvez dar uma adiantada no fim da vida dele para que a gente possa consumir a carne e os produtos derivados daquele animal. Mas e agora? Para o animal, será que vale a pena esse destino? Será que nós, se estivéssemos nessa situação, a gente ia aceitar isso? Por exemplo, vamos pensar que todo mês eu vou te dar 10 mil reais, tu não precisa fazer nada. Só que quando tu tiver 40 anos, eu vou
te matar e jogar o teu corpo, sei lá, numa usina nuclear para virar energia ou alguma coisa do gênero. Tu ia topar esse acordo? Não? Quanto de dinheiro por mês e quantos anos de vida que iam fazer um acordo que ficasse agradável para ti? E se eu jogasse nesse acordo também algumas atividades que, por exemplo, iam diminuir o teu risco de vida, garantindo que tu vai chegar até o final desse acordo? Por exemplo, não pode dirigir, saltar de bungee jump, pegar chuva, beber bebida alcoólica, comer fritura, gordura e açúcar em excesso, que a gente sabe que faz mal para a saúde. Tu ainda ia topar? E pior, se eu não te desse a escolha de aceitar ou não, se de repente eu te manipulasse para fazer esse acordo valer, tu sabendo dele ou não, tu ia gostar? Mas o nosso tempo já está terminando, a nossa sessão fica por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, deixa teu like. Se tiver alguma sugestão de um assunto que tu gostaria que eu tratasse no próximo vídeo, escreve aqui nos comentários que eu leio todos eles. Quem sabe não sai uma coisa legal daí, né? Bom, mas então é isso. Até mais!